Em discussão única. Mensagem do Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei do deputado Amarildo Cruz, que dispõe sobre normas e diretrizes para verificação da segurança de barragens de qualquer natureza e de depósito de resíduos tóxicos industriais e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como relator deputado João Grandão, é favorável à rejeição do veto por maioria, com voto em separado favorável à manutenção do veto do deputado Beto Pereira e deputado Maurício Picarelli. Em discussão, para discutir, deputado Amarildo Cruz, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Aqui, como autor desse projeto, vetado integralmente pelo Executivo, quero aqui primeiro lamentar mais uma vez a distorcida visão que tem a assessoria jurídica do Poder Executivo. Mas às vezes tem gente que é professor de Deus, né, deputado Guerreiro? Esse projeto foi amplamente debatido aqui na Casa, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, nas comissões de mérito, posteriormente vetado pelo Executivo. Na apreciação do veto, nós tivemos 3 votos favoráveis à derrubada do veto. Só entenderam aqui que o veto deveria permanecer o deputado Maurício Picarelli e o deputado Beto Pereira. Portanto, aqui todos, praticamente a maioria dos parlamentares, a exemplo do mesmo projeto do veto que foi apreciado agora há pouco, do projeto da deputada Antonieta, nós aqui com nossa assessoria, a grande maioria dos parlamentares, nós estamos longe de ter o mesmo entendimento que tem a assessoria jurídica do Executivo, que veta, né, não tem preguiça de vetar os projetos. E eu quero aqui lamentar, pedir àqueles que coadunam com o pensamento da maioria dos deputados aqui, que mantenham esse pensamento, que nós possamos derrubar esse veto, porque o entendimento do projeto aqui, do governo aqui, na minha avaliação, é obtuso. Primeiro, que diz que tem vício de competência. Não é da competência do Legislativo Estadual propor um projeto como esse, aí cita na justificativa o Executivo uma lei federal que já existe nesse sentido. Então, nós não teríamos a Lei Federal 12.334 de 2010, que já define esses assuntos tratados no projeto, que é com relação às normas e diretrizes para a verificação de segurança nas barragens de qualquer natureza aqui no nosso Estado. Depois, mais adiante, o próprio Executivo, na justificativa do veto, diz que é competência também do IMASU e que já existe lei nesse sentido da Secretaria de Meio Ambiente e do IMASU e que já existe lei estadual nesse sentido, a Lei Estadual 4.640 de 2014, né, e a Lei Estadual também 2.406 de 2002, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E que também prevê que essa competência é do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos. Bom, a competência, em primeiro lugar, argumentada pelo Executivo, não é dessa Casa Legislativa, é do Governo Federal e cita a lei. Aí adiante, o Executivo diz que também é competência do Estado. Aí já muda o entendimento, então já passou a ser, na mesma justificativa, a competência é concorrente. E aí cita a lei estadual e cita o Conselho Estadual de Recursos Hídricos como o órgão que tem competência para definir políticas que tratam de segurança em barragens. Quer dizer, tem uma confusão aqui, na própria justificativa do Executivo. Se é competência do Conselho Estadual, então por que o Executivo, tendo com certeza a maioria dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, não provoca, não amplia a legislação no sentido de criar uma lei mais específica no que tange a segurança nas barragens aqui do nosso Estado? E aqui nós estamos falando especificamente 2, 3 barragens no Pantanal, mais precisamente no município de Corumbá,
que trata de minérios e que ali acumula nessas barragens resíduos da lavagem de minério de ferro. A nossa preocupação quando apresentamos esse projeto foi também em função do que aconteceu em Mariana, no interior de Minas Gerais, que todos nós acompanhamos a agressão ao meio ambiente e as consequências drásticas de uma política irresponsável que não se preocupou com a segurança dessas barragens lá no município de Mariana. E depois vai correr atrás das consequências. Aqui no Estado, nós temos esse entendimento, essa compreensão. O Executivo, que eu achava que num primeiro momento iria apoiar, inclusive, esse projeto aqui, se fosse o caso, até durante a sua tramitação, deputado Lídio, aperfeiçoá-lo na discussão que nós fazemos aqui dentro das comissões, em nenhum momento faz essa discussão, não propõe, por exemplo, uma audiência pública para poder debater essa questão com mais profundidade, e simplesmente apresenta um veto total ao projeto. Total. O que o Executivo está dizendo aqui é o seguinte: a grande maioria dos deputados que aprovaram o projeto, a grande maioria dos deputados que aprovaram no plenário, na Comissão de Constituição e Justiça, nas comissões de mérito, e a maioria também que se manifestou pela derrubada do veto, vocês não estão entendendo absolutamente nada. E aí apresento uma justificativa, líder do governo, me desculpa com todo o respeito, mas equivocada. Porque num primeiro momento disse que não é competência porque tem lei federal, e num segundo momento disse que o Estado também é competente, mas tem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Tanto as Vossas Excelências quanto a maioria dos pares aqui, que se manifestaram nas comissões, votando pela aprovação do projeto, votando pela derrubada do veto, porque tem esse entendimento. A maioria acompanhou, já estou terminando, senhor presidente, a maioria acompanhou o histórico de debate que nós fizemos aqui na casa. A intenção do legislador aqui é bem clara, nós queremos fortalecer a legislação no sentido da segurança para que essas barragens que existem no nosso estado, em especial no Pantanal, não apresentem riscos e que sejam mais responsáveis as empresas com uma legislação mais forte no sentido de proteger a nossa população e proteger o Pantanal. E se ocorrer um desastre desse do Pantanal, tem um impacto violento para todos nós, sim, indireto, não é indireto não, é direto. Você não pode falar em correr o risco de poluir um rio como o Rio Paraguai, o próprio Pantanal. Nós estamos falando de um bioma único. Então, eu aqui quero fazer um apelo a todos os deputados que nós possamos rejeitar esse veto. Até porque cada um dos deputados tem a oportunidade aqui com a sua assessoria jurídica de verificar o parecer do Executivo com relação à justificativa do veto desse projeto. Num primeiro momento diz que não pode, num segundo momento diz que pode, que é o Conselho Estadual. Quer dizer, o próprio Executivo vetou sem ter segurança do que está vetando. Então eu faço um apelo aqui aos nobres pares, que nós possamos derrubar o veto e trazer para o mundo jurídico no nosso Estado uma legislação mais forte, mais adequada no sentido de assegurar à nossa população o funcionamento dessas usinas no Pantanal, especialmente, dotar de uma segurança maior por parte das empresas para que nós possamos proteger a nossa população e principalmente o nosso Pantanal. Esse é o apelo que eu faço aos nobres pares. Muito obrigado, senhor presidente. 7 votos favoráveis. Embora com a votação de 9 votos favoráveis, é quórum qualificado, a derrubada do veto exige os 13 votos. Portanto, mantido o veto.